Senhores, sejam bem-vindos então à nossa primeira aula. Vamos tentar, dentro desse curso, tentar mostrar para vocês algumas formas de ver o mundo diferente. Como fazer isso? Com alguns exemplos, alguns mentores no decorrer dos anos que foram passando para todos nós, né? Eu aqui, um idoso já, né? Já passando do meio século, e ainda aprendendo muito e tendo que aprender quase todos os dias de minha vida. Então, que a gente possa aprender a partir de exemplos simples como nós podemos ver esse mundo de uma forma diferente. Para iniciarmos isso, vamos começar com um textozinho que foi colocado alguns anos atrás, dentro de uma escola, e vamos mostrar aí para vocês como foi feito isso. Um grupo de estudantes, né, de geografia, olha que interessante, estudou as sete maravilhas do mundo. No final da aula foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que eles pensavam que fossem consideradas essas sete maravilhas atuais do mundo. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos, né, por serem realmente estudantes de geografia, né, foram colocando algumas situações e alguns elementos que eles acreditavam ser, né, as sete maravilhas do mundo, como as pirâmides do Egito, né, o Taj Mahal, colocaram também o Grand Canyon, o Canal do Panamá, colocaram o Empire State, né, a Basílica de São Pedro, a Grande Muralha da China, e assim foi. Vários elementos foram sendo colocados, né? Aí, ao recolher os votos, o professor notou que uma estudante estava muito quieta, uma menina. Ela não tinha virado sua folha ainda, né? E o professor então perguntou se ela tinha problemas com a lista. A menina respondeu sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista porque são muitas. Aí o professor, bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudar. A menina então leu essa lista que ela havia feito ao professor, e esse professor começou a analisar o que ela tinha colocado como as maravilhas do mundo, né? Para ela, independente dela ser uma estudante de geografia, ela colocou algumas coisas que para ela seriam as maravilhas do mundo: honestidade, lealdade, integridade, sinceridade, amizade, companheirismo, solidariedade e gratidão. Interessante, né, senhores? Não é interessante essas nossas convicções do que é ser, do que nós temos como maravilhas no mundo? Eu, particularmente, acredito que as grandes maravilhas, se nós estivéssemos falando de geografia realmente, né, as pessoas estariam procurando algo relacionado a esse assunto para colocarem ali. Mas essa menina via o mundo de uma forma diferente. Ela via como maravilhas desse mundo características que cada um de nós deveríamos ter e prover isso ao universo, né? Quer dizer, você ser honesto, leal, íntegro, sincero, ser amigo, companheiro, solidário e ter gratidão por tudo que você tem na vida é simplesmente fantástico. Eu acho que vocês começam a concordar com isso. Se assim não fosse, seria muito difícil, né? Então é interessante que nesse momento, né, da sala, as pessoas da sala ficaram em silêncio, né? E aí começaram a olhar as façanhas que nós negligenciamos, né, no nosso dia a dia, lembrando das coisas que são verdadeiramente maravilhosas. O que será que seria tão interessante? O que será que seriam as maravilhas desse mundo para todos nós? Não é? Como fazer com que essas maravilhas fossem da nossa vida como um todo?
Assim, senhores, eu acho que a palavra mágica para tudo isso é mudança. Se nós não começarmos a mudarmos de alguma forma, a sermos diferentes, como é que nós podemos ter essa noção de que nós podemos ser diferentes? Hã? Como nós podemos? Temos que mudar. E como nós temos que mudar? Como nós podemos mudar esse processo? Como nós podemos ser diferentes? Né? Nós temos que iniciar esse processo de mudança, nós temos que ter atitudes diferentes na nossa vida, nós temos que ver o mundo à nossa volta de uma forma diferente. Né? Então, como fazer para ver esse mundo de uma forma diferente? Nós temos que ser diferentes, nós temos que olhar para as pessoas de uma forma diferente. Nós temos que olhar para a empresa que nós trabalhamos de uma forma diferente. Nós temos que olhar para a nossa família de uma forma diferente. Normalmente nós nos atemos e principalmente nós temos como base os nossos problemas. Né? Conseguimos enxergar problemas e nunca soluções. Né? E ao invés de nós invertermos isso de alguma forma, o meu companheiro de trabalho é insuportável, eu não o aguento. Tá, mas qual a solução para que essa convivência seja melhor? Qual a solução para que você consiga fazer do teu ambiente de trabalho um ambiente legal, já que você vai estar ali dentro desse ambiente quase que a sua vida toda? Porque se você for pensar, você está dentro desse ambiente de trabalho por 8 horas ou às vezes até mais que isso. Depois você tem o retorno à sua residência, depois você tem as suas necessidades físicas, né? Inclusive a do seu sono, aonde você vai ver que a maior parte do teu dia você passa na empresa, não é isso? Esse é só um exemplo. Então, se você fizer desse seu emprego ou dessa sua empresa um inferno, com toda certeza vai viver um inferno, né? Literalmente falando. Então, temos que começar a praticar e a mudar. Como que nós podemos fazer essa mudança de processo? Nós temos que iniciar, né, de alguma forma, nós temos que ter atitude diferente, nós temos que ver esse mundo diferente. Então vamos dar uma analisada nesse exemplo. Esse é um exemplo bem antigo, tá, gente? É um exemplo que eu passo já aos meus alunos há algum tempo, mas ele sempre nos mostra uma forma diferente de pensar, uma forma que nós normalmente não analisamos. Esse foi um teste dado a uma empresa, era um teste de recrutamento e seleção. Nós vamos falar sobre recrutamento e seleção nesse curso ainda, que hoje eu tenho muitas críticas a esses novos sistemas, né, que estão sendo empregados, mas não fiquem tristes comigo, os recrutadores, né, mas nós vamos falar sobre isso no decorrer do curso. Então esse teste consistia em quê? Uma empresa estava trabalhando, estava contratando, na verdade, um novo funcionário. Uma parte do exame, né, de seleção consistia em responder uma questão por escrito. Eles colocaram uma situação a esses funcionários e a situação consistia na seguinte tese. Era uma noite de tempestade, né? Você estava dirigindo o seu carro com dificuldade, por muita chuva, né? E ao passar por um ponto de ônibus, você vê o veículo passando direto, ou seja, o ônibus passou direto, ignorando 3 pessoas que estavam lá encharcadas no ponto de ônibus, né? Aguardando esse transporte. Quando você passou perto disso, você viu quem eram essas 3 pessoas. Uma delas era uma senhora precisando ser hospitalizada, você via que ela estava visualmente, né, debilitada. A outra era um médico que, por coincidência da vida, um dia salvou a sua vida numa cirurgia de emergência ou algo assim, ele acabou salvando sua vida. E a terceira pessoa era o amor da sua vida, aquela mulher ou aquele homem que você um dia deixou passar por algum motivo e era a chance do seu reencontro, né? No seu carro, era um carro esporte, só cabia você e mais uma pessoa, né?
Então, a pergunta era: qual dessas três pessoas você escolheria para tirar dessa chuva e dessa situação de risco que estava ali? E aí pediram para que você justificasse a sua resposta. Aí pensaram, antes de continuar, esse tipo de teste de personalidade. Cada resposta tem sua razão de ser, então cada um pode responder o que achar melhor. Não? Você poderia pegar-se a senhora doente e aí ficaria com a consciência tranquila, já que eu estou salvando e tirando uma pessoa debilitada, né, de dentro de um processo aí que estaria sendo ruim para ela. Né? Ou você pegaria o médico que uma vez salvou sua vida, né? E seria uma chance perfeita para você demonstrar para ele a sua gratidão por ele ter salvo sua vida. Mas, no entanto, você poderia fazer isso também numa outra ocasião. Mas talvez não pudesse encontrar mais aquele amor da sua vida, né? Se você deixasse passar novamente essa chance. E aí a dúvida ficou, né? Um dos 200 candidatos que estavam concorrendo a essa vaga, né, deu uma resposta que foi decisiva para essa contratação. Ele nem precisou explicar a resposta, como eles haviam pedido uma justificativa, né? O que será que ele disse? Vamos analisar o que ele disse. Ele simplesmente respondeu que ele daria a chave do carro para o médico, deixaria que esse médico levasse essa senhora doente para um hospital e ficaria esperando pelo ônibus com a mulher dos seus sonhos ou o homem dos seus sonhos. Senhores, não é a resposta perfeita para uma situação que parecia até embaraçosa de ser remediada, não é? Com isso, nós temos que ter a certeza de que nós temos que pensar diferente. Como que nós podemos pensar diferente, gente? Analisando as situações de uma forma diferente. Como é esse diferente? Como é ser diferente? É pensando de uma forma diferente. Sempre que nós analisarmos as situações, nós temos que analisar a situação de uma forma macro, nunca de uma forma minimizada, né? Se eu pegasse o médico, por exemplo, e levasse esse médico, talvez ficaria grato a mim, né? Puxa, você me tirou da chuva, nossa, salvei sua vida. Ou ele nem lembraria, na verdade, que um dia, né, eu tivesse feito esse favor a mim, né? Ou talvez pegar o amor da minha vida e não perder a chance, né? E levá-la e talvez ter um casamento feliz com filhos e etc. Mas a situação requeria uma outra solução. Qual seria essa solução, né? Então, quer dizer, de 200 candidatos, um apenas deu essa resposta. Não é interessante? E às vezes as pessoas falam: puxa vida, mas por que será que fulano conseguiu uma vaga? Por que será que fulano é tão feliz em sua casa? Por que será que fulano tem filhos tão bons? Será que fulano não faz algo diferente de você? Será que fulano não pensa de uma outra forma? Será que fulano não consegue ver a vida de uma forma diferente do que você vê? É aí que você tem que começar a analisar o seu conceito de vida, a começar a analisar a sua vida de uma forma mais abrangente do que você vê hoje. Não? Muitas pessoas acreditam, e agora eu vou falar um pouquinho de profissão, muitas pessoas acreditam que apenas uma profissão vai ser o suficiente para a minha vida. Eu posso garantir para vocês que uma profissão apenas, hoje em dia, não dá mais para você continuar com a sua vida apenas com uma. Salvo, né, se você for um funcionário público com estabilidade, que a reforma que está vindo aí administrativa não tire isso, né? E salvo essa situação atípica, né? Qualquer outro ser normal nesse mundo vai necessitar com grande esmero de ter que se desenvolver por várias e várias vezes. Eu vou dar um exemplo pessoal.
Eu estou hoje vou para 53 anos de vida. Nos meus 20 e poucos anos, eu fiz minha primeira universidade, na época, administração de empresas, né? Me ajudou muito na minha vida e na minha carreira. Por quê? Porque eu sempre fui um profissional da área de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, sempre lidei a minha vida toda com pessoas e com situações, né? Mas eu tive que ir mudando no decorrer da minha carreira. Eu comecei numa época em que recursos humanos chamava departamento pessoal apenas, né? Depois o departamento pessoal foi ganhando outras nuances dentro dessa concepção empresarial, né? Onde nós tivemos, nossa, dezenas e centenas de nomes em cada empresa, né? Relações industriais, relações de trabalho, e assim fomos galgando outras atividades dentro da empresa que foram englobando recursos humanos, como cargos e salários, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, que é uma área extremamente atrativa, que eu gosto muito, a área jurídica dentro da área de recursos humanos, que é outra área de atuação que eu faço também. Então, todo esse processo, né, ele foi requerendo um autodesenvolvimento. Então, as pessoas têm que se autodesenvolver. Eu, depois de passar por essa universidade, depois de vários cursos de pós-graduação, fiz outra universidade, né? Hoje sou advogado, né? Especializado aí no direito empresarial, trabalhista, né? Previdenciário. Então, tive que ir me desenvolvendo, não tem outra forma, né? E eu sou de uma geração onde as pessoas começavam a trabalhar numa empresa aos seus 18 anos, né? E iam assim eternamente, né? Muitos ficavam a vida toda numa empresa só, com uma profissão só, né? Mas, infelizmente, de minha geração até a atual, nós temos hoje que nos desenvolver a cada dia, né? E não pense o senhor que eu parei, não posso parar. Eu tenho que fazer pós-graduações quase todos os dias, me especializar quase todos os dias. Como advogado, eu estudo quase todos os dias, né? Então, as lentes desse óculos aqui eu tenho que mudar todo ano, né? Porque a visão vai se perdendo de tanta leitura, de tanto estudar, porque não tem outra forma. Então, nós temos que fazer isso. E eu não tenho a pretensão de me aposentar, não sei se vocês também não têm, mas eu pretendo estar trabalhando até o último dia da minha vida. E se assim for, eu tenho que estar estudando até o último dia da minha vida. Então, se nós não começarmos a pensar diferente, a achar que o mundo é diferente, é muito mais rápido hoje do que era décadas atrás, quer dizer, nós estamos anos-luz do que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então nós temos que começar a mudar nossos comportamentos, mudar nossa forma de pensar, mudarmos o jeito com que nós levamos a vida. Você não acha que está na hora de pensar um pouquinho? Não dá mais para ser um funcionário apenas, né, de uma profissão. Não dá mais para não se atualizar. O que eu estou fazendo aqui como um senhor já quase idoso, né? Eu estou aqui gravando uma aula para vocês, né? Eu mesmo mexendo aqui nos sistemas com algumas telas, né? E tenho que aprender a fazer isso, né? Nós temos que aprender. Eu estou aqui no meu escritório, então passando para vocês e tentando fazer o melhor possível aqui dentro das minhas limitações de tecnologia, né? Espero até que não tenha ficado tão ruim aí para vocês. Mas é um aprendizado para mim, novo, e eu tenho que aprender. Hoje, o que manda dentro desse contexto novo de mercado, né? É uma aula à distância, é um curso à distância. Esse curso que eu estou passando para vocês é um curso que eu passo para empresas, como eu já disse para vocês, né? Mas já ajudei muitas pessoas dentro de muitos contextos, para alunos meus em escolas, que eu ministrei aulas também. Mas é um curso que às vezes as pessoas falam: nossa, você como advogado passando um curso de motivação? Não é um curso de motivação, tá? É um curso que vocês vão entender que ele vai ser diferente para a vida de vocês.
Primeiro passo antes de você tentar fazer qualquer mudança na sua vida é você entender como fazer isso, como realizar essa mudança. Não adianta eu tentar mudar da água para o vinho sem ter a base para isso. Eu tenho outros cursos de empreendedorismo, como você montar pequenas empresas, né? Como você viver às vezes de uma comunidade, né? Porque eu faço cursos também para entidades filantrópicas, né? Então, mas tudo vai de você mudar num primeiro momento a sua forma de ver o mundo, a sua forma de analisar a sua vida e a vida dos que estão próximos a você. Muitas e muitas pessoas acreditam que tem que mudar o universo, mas você não vai conseguir mudar o universo. Raras as exceções de pessoas aí que vêm com uma missão, acredito, né, de uma mudança do planeta, com descobertas fantásticas ou com mudanças comportamentais fantásticas, né, como Gandhi, por exemplo, Madre Teresa, os cientistas com descobertas aí, né, mirabolantes. Salvo essas raras exceções, nós somos seres que temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa família, mudar o nosso bairro, mudar a nossa região, sei lá, de atuação, né? E talvez mudar a nossa cidade, não sei, quem sabe. Mas se nós não começarmos com mudança num primeiro momento, dentro de cada um de nós, com toda certeza não vai adiantar nada, eu não vou mudar nada, né? Muito se discute hoje, né, sobre mudanças em todos os sentidos, mudanças climáticas, mudanças políticas, esquerda, direita, centro, mais ou menos, eu não sei, né? Discute-se muito mudança de valores, ou mudança de concepções, ou mudanças de não sei o quê. São discussões que você tem que trazer isso para a prática. Como que eu vou mudar, né? Se eu pretendo ser um fator de mudança na sociedade em si, como eu posso fazer isso? Se eu não mudar a minha percepção de mundo, como se eu não mudar a minha análise de mundo? Então a ideia nossa aqui é essa, é mudar essa análise, é mudar a nossa visão. Eu posso estar lendo um material ideológico de X ideologia, mas eu tenho que ler a ideologia Z, a ideologia O. Por quê? Porque eu tenho que conseguir entender o mundo de uma forma macro e saber o que é, para mim, o melhor, né? E através de mim gerar mudanças nas coisas, gerar mudança nas pessoas, gerar mudanças na minha família, por exemplo. Às vezes eu sou fantástico fora de casa, né? Eu sou um cara assim, nossa, nota 10, nota 1000, não é? Mas dentro da minha residência eu sou uma porcaria, não é? Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas que você mesmo conhece que são assim, fantásticas, e que de repente você descobre que a pessoa dentro da casa dela não tinha nada de fantástico. Aliás, por algumas vezes repugnantes, né? Então, eu digo para vocês de todo o coração, comecem a entender primeiro a vocês, depois ao local onde vocês estão inseridos, ou seja, na sua família, nesse contexto. Começa a entender as pessoas, porque as pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém, né? Para depois você tentar mudar os conceitos da sua família, dessa sua residência, desse seu bairro, e talvez você possa fazer uma diferença enorme dentro do teu país até, quem sabe, né? Eu posso estar falando aqui com uma geração extremamente nova, né? Com alunos aqui, infelizmente hoje eu não estou podendo fazer isso pessoalmente, eu gosto muito do pessoal, mas eu posso estar falando com pessoas aqui com 18 anos ou até menos, não posso? Então, sejam diferentes, comecem a analisar a vida de uma forma diferente. Não acreditem em promessas mirabolantes, nem de consultores, nem de coachings, nem de pessoas fantásticas que dizem que você vai ser diferente.
através de metodologia que ele vai te ensinar o pulo do gato, tá? Cara, se você não entender primeiro o que é, o que você é, não tem pulo do gato que vai te salvar, nem pulo do leopardo, nem pulo de sei lá o que, né? Entenda primeiro o que é você, o que você é como ser humano. Entendendo isso, você vai entender as pessoas à sua volta, né? Porque eu tenho uma antipatia por fulano ou tenho empatia por ciclano. Como eu posso saber isso? Como eu posso conviver casado, sei lá, durante 30 anos, 50 anos, 100 anos? Nossa, impossível para gerações novas. Nossa, eu não aguento ficar casado 2 meses. Por que será? Por que será que nós podemos analisar essa situação e ver que nós podemos ser diferentes? Então nunca seja radical nem para A, nem para B, nem para C, nem para D. Analise todas as situações, analise todas as diferenças, aceite as diferenças, principalmente as diferenças em relação a você, né? Porque o que mais chateia, não chateia, são pessoas que não gostam do que eu gosto. Quem é obrigado a gostar do que eu gosto? Ninguém é obrigado a isso, senhores. Então, vamos analisar, vamos ver que a coisa hoje é muito rápida, não é? As informações são rápidas, o mundo é rápido, tudo é rápido. E essa rapidez traz com ela também muitos erros, muitos enganos. Por quê? Porque nem tudo que é rápido também é perfeito. Já dizia minha avó muitos anos atrás, né? Essa rapidez sempre vai trazer defeitos. Às vezes é melhor você analisar uma situação com mais calma, com esse controle emocional, do que você simplesmente se jogar e achar que o mundo tem que ser da cor que você acha que é legal. Não é assim, né? Ah, eu acho que a cor preta é legal. Tá, legal. Feliz de você que gosta. E se a outra pessoa gosta do laranja, do azul, do amarelo, do vermelho, sei lá, né? Todos têm o direito de gostar do que desejam. E você tem que respeitar o gosto das pessoas. E outra, não cabe a nenhum de nós impor a algum terceiro e ao seu próximo o que você acha que é correto. O que você pode é explicar para a pessoa o que você acha que deve ser feito, como deve ser feito, qual a sua perspectiva de vida e talvez você ensinar uma pessoa que é menos instruída a entender um foco diferente, mas nunca obrigar a pessoa a ser daquela forma, né? Ah, Marx é que estava certo. Não. Quem é que estava certo? Não sei quem estava certo. Tudo depende do momento, tudo depende de você, tudo depende da situação, tudo depende da situação em que você está envolvido nesse momento, né? É nesse momento que você tem que pensar a sua vida. É nesse momento que você tem que analisar o que é mais importante para você, né? Então, eu quero fazer a diferença? Perfeito. Eu quero ser diferente? Perfeito. Como fazer isso? É isso que nós vamos conversar, tá bom? Então, mais do que uma aula inicial essa aqui, eu acredito que ela esteja à disposição de vocês para que vocês entendam que vocês têm toda a capacidade do mundo de serem diferentes e de fazerem a diferença. Como é que vocês podem fazer isso? Simplesmente fazendo essa autoanálise e vendo que com simples mudanças que vocês fazem no seu dia a dia, vocês vão conseguir ser diferentes e vocês vão conseguir fazer a diferença, seja onde for que vocês vivam, tá bom? Então vamos para mais uma etapa. Vamos lá, senhores. Vocês acham que, de alguma forma, as pessoas que conseguem êxito ou conseguem ser diferentes, isso aconteceu por acaso? Caiu?
uma sorte no colo dela. Nossa senhora, olha, aquela pessoa extremamente sortuda. Não é sorte, senhores. Não existe nenhuma diferença também entre uma pessoa fracassada, isso eu estou falando uma diferença biológica, tá? E entre uma pessoa bem-sucedida. Não existe diferença biológica. Biologicamente nós somos idênticos, né? Com algumas diferenças entre gêneros, né? E alguma coisa nesse sentido, mas biologicamente nós somos iguais. Então as mudanças, será que são biológicas? Que aquela pessoa veio com um gene a mais? Não. Vamos começar a analisar. Nós falamos muito sobre mudanças, não foi? O que vocês acham que mudou aí nos últimos meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos? Será que mudou alguma coisa? Tudo muda, gente. Tudo, 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 tudo. Não existe nada igual ao que era há um segundo atrás. Se vocês forem analisar a nossa situação de vida, até mesmo o ar que está aqui dentro do meu escritório já mudou, né? A temperatura muda, as células do nosso corpo já teve aqui suas renovações, né? E aí, nós fazemos o que? Não mudamos. Não mudamos. Nós simplesmente fazemos sempre a mesma coisa, né? E muita gente acredita, né, que felicidade é conquistar, é ter sucesso. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo, felicidade? Será que nós vamos ter isso como condição básica para que tudo isso funcione? O que nós temos que analisar, gente? O que é ser feliz para você? Eu não sei. Para cada pessoa, ser feliz é uma coisa. É uma coisa. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: felicidade é você estar bem com o que você já tem. Ah, professor, mas como seria isso? Felicidade é querer o que você já conseguiu. O que você já tem, você tem que ser feliz com o que você já tem. Ah, mas eu tenho muito pouco, eu ainda desejo muito, perfeito. Mas essa conquista é conseguir o que você quer, é você brigar por aquilo que você quer. Mas você tem que ser feliz com o que você já tem. Ah, mas eu sou infeliz, eu estou aqui desempregado com todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Com as crises mundiais, com as crises pandêmicas, com as crises todas, né? Eu estou desempregado, eu estou aqui com minha família, estou tentando viver e sobreviver. Como que eu vou conseguir ser feliz dessa forma? Pensem da seguinte forma: você tem uma família, você tem filhos, estão todos com saúde. Existe uma situação momentânea que você tem que dar uma solução. Mas qual é a riqueza maior do que você ser feliz com a família que você tem? Muitos desejariam ter essa família e não a têm, não é? Então, gente, não ligue a essa conquista que você deseja ou almeja, né? A sua felicidade. Não espere alguma coisa acontecer para você ser feliz, né? Quando eu for para a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu chegar à gerência daquela empresa, eu vou ser feliz. Ah, que maravilha, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Não é? Senhores, se eu esperar acabar a faculdade para ser feliz, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter esse dom? Será que eu vou, depois que eu terminar a faculdade, eu ainda não vou querer outras coisas para ser feliz? Uma coisa eu posso dizer para vocês com toda sinceridade: o ser humano é um eterno insatisfeito, sempre vai ser insatisfeito. Isso é bom, por quê? Porque você vai estar sempre tentando melhorar, tentando ser uma pessoa diferente. Então essa melhora tem que acontecer. Mas não ligue a sua vida ou a sua felicidade a alguma coisa que vai acontecer no futuro. Você tem que ser feliz agora. De outra forma, não vai resolver.
Sim, senhores, vamos começar a analisar nossa vida de uma forma diferente. Sempre é possível melhorar nessa vida. Sempre. Ah, eu não consigo. Consegue. Sempre é possível melhorar. Sempre podemos estar melhorando na vida. Temos que aprender a pensar diferente. Esse é o básico de tudo. Não tem outra forma. Não adianta você pensar sempre num caminho, sendo que existem vários. Você tem que pensar diferente. Em tempos de crise como nós estamos vivendo agora, né? Como é que eu vou conquistar o meu espaço? Meus amigos, quando é que esse país saiu da crise? Pergunto eu a vocês. Vejam a situação. Se vocês esperarem a crise passar, seja ela qual for, tá, gente? Acho que desde que Cabral veio para cá, nós estamos em crise. É um país em mutação. O Brasil é um país mutável, ele é oscilante, ele muda rapidamente, né? Algumas coisas ainda precisam mudar, né? Mais radicalmente, mas está acontecendo. E essas mudanças, elas vão gerando crise. E da crise nós temos que achar uma solução. Não adianta eu ficar pensando que, nossa, eu estou em crise, como é que eu vou fazer com isso? Tem que mudar, né? E você tem que entender que a sua mente entrega para você o que você pede, né? Somente uma pessoa que está com a mente preparada, somente uma pessoa que está com a mente preparada vai conseguir entender e as nuances e as mudanças que acontecem no dia a dia, né? Não adianta, é óbvio essa situação, fulano, tá, beleza, mas pode ser que não seja o ciclano, não é isso? Então nós temos que começar a pensar diferente, sair dessa caixinha, sair dessa vida maluca que a gente vive, né? Não, o que será que é necessário então para que eu consiga estar pensando diferente? Tem várias coisas que nós podemos fazer para começar a analisar a vida de uma forma diferente, a analisar um cenário diferente, a analisar um contexto diferente. Esse negócio de ficar reclamando, 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 não vai levar você a solução nenhuma. Não vai. Não adianta reclamar. Agora, nesses tempos mais difíceis, né, que o país passa, eu vejo pessoas com grande instrução e reclamando assim, sem parar, sem parar. O tempo que você perde reclamando, reclamando e reclamando, ou questionando A, B, C ou D, você deveria estar pensando numa solução para a sua vida, né? Minha profissão não existe mais. Legal. Vamos ter outra, tem que ter outra, tem que achar outra solução. Eu tenho amigos advogados que, infelizmente, agora nós tivemos aí quase que a justiça toda parada, né? Por vários meses. Tem pessoas que entraram em desespero. Não precisa entrar em desespero, achem soluções. Você tem que achar uma solução, né? Olha, eu vou ajudar fulano, vou fazer isso para ciclano, vou tentar remontar isso, vou fazer outra coisa, né? Vou tentar achar um outro caminho para que eu consiga estar provendo a minha família e o meu sustento. Agora, o reclamar não adianta. Concentre a sua energia em solução e não no problema, né? O que nós fazemos normalmente é concentrar nossas energias no problema, sempre no problema. Eu estou com o problema X, é nisso que eu penso 24 horas. Meu amigo, você não vai achar solução. Você não vai achar solução para o problema se você só pensa no problema. Você tem que ter uma visão macro, né? Como é que eu vou alcançar essas coisas? Como é que eu vou fazer essas coisas? Como é que eu vou conseguir ser diferente, né? Tem alguns elementos que várias pesquisas dizem, né, que são vitais aí para que a gente possa mudar nossa vida de alguma forma. Dentre elas, algumas situações bem interessantes. Nós temos aqui
O êxito, só um minutinho, aqui. O êxito na vida provém de um constante estado de movimento. Parte 1. Você não pode ficar parado. Tá? Se você ficar parado e não fizer nada com relação à sua vida, com toda certeza, não vai resolver nada mesmo. Então, esteja em movimento. Não pare. Você normalmente tem uma visão das coisas segundo o seu conhecimento. É isso que tem que começar a pensar diferente. O meu conhecimento, as coisas que eu adquiri na minha vida, as escolas que eu frequentei, os professores que eu tive como mestres na minha vida, elas acabam determinando a forma com que eu vejo o mundo. E não é assim que o mundo é. O mundo não é segundo a minha visão. O mundo é como ele é. Ele funciona com os seus elementos, com a sua função, com a sua diversidade, independente do que eu penso sobre ele. Né? Então, temos que começar a pensar como fazer isso ser diferente. O que nós podemos mudar em nós para que nós tenhamos essa visão macro? Então, alguns elementos têm que ser alterados. Então, o que nós podemos fazer? Depois de muitas pesquisas aí que várias pessoas fizeram, alguns mestres, alguns palestrantes aí, né, que passaram aí no decorrer de muitos anos, mas resumindo, existem algumas coisas que nós temos que trabalhar para nós sermos diferentes. Quais seriam essas situações? Nós temos que trabalhar autoestima, nós temos que trabalhar metas, trabalho, né? Comunicação, atitude, ambição e perdão. Interessante a parte do perdão, né? Mas esses elementos é o que nós vamos começar a discutir a partir da próxima aula. São elementos que parece muita coisa e grande coisa aqui agora, nesse primeiro momento, parece muita coisa, mas não é, tá? Eu posso garantir para vocês que a partir do momento que nós vamos iniciar esse trabalho de mostrar para vocês o que fazer com cada um desses elementos, que são coisas simples que você faz na sua vida no dia a dia, você vai conseguir ter uma vida diferente. Tá? Você vai conseguir sair, por exemplo, de um momento de crise, entre aspas, porque crise é uma coisa que é constante, você vai conseguir mudar isso e você vai conseguir achar uma solução. E não ficar vinculado a esse problema em específico. Tá bom? Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a ver cada elemento desse e como trabalhar cada elemento desse. Vocês vão entender que vai ser bem diferente a partir do primeiro momento que vocês mudarem um elemento pequenininho que seja na vida de vocês, vocês vão sentir uma mudança já num contexto geral. E isso é muito legal. Vocês vão começar a gostar disso. Por quê? Porque essas mudanças, normalmente, nós temos sempre o mito de que a mudança é uma coisa ruim. Mudar não é ruim. O que acontece quando nós mudamos é que nós saímos de uma zona de conforto. E vamos falar a verdade. Todos nós gostamos de uma zona de conforto, né? Então, se eu estou aqui no meu espaço, eu domino esse espaço, eu estou muito bem aqui, então por que eu vou mudar, né? Aquele velho ditado, né? O que está bom não se mexe, não se muda. Esquece essas coisas, gente. Ou nós começamos a mudar, ou nós começamos a entender que o mundo é diferente, ele é rápido, e se eu não mudar, eu estarei perdido. Nós temos que entender. Não tem outra forma. É assim que o mundo funciona hoje em dia. Ok? Então, a partir da próxima aula, vamos iniciar este processo. Agradeço a todos vocês por terem a paciência de me escutar até agora e espero vocês na segunda aula nossa, tá bom? Meu muito obrigado.